Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Mendes, professor de Direito Constitucional, e a gente está dando aí continuidade à nossa série de aulas gratuitas sobre remédios constitucionais. Hoje é a nossa aula 2, nós vamos falar de habeas data. Só para lembrar você, na aula 1 a gente falou sobre habeas corpus, essa aula está disponível aqui. Caso você não tenha acompanhado, dá uma assistida nela, é uma aula bem curta, tem cerca de 20 minutos para você ter uma noção bem legal sobre o habeas corpus, e aí você depois dá continuidade. Hoje é a nossa aula 2, tá? Hoje a gente vai falar sobre habeas data. Mesmo esquema, eu vou compartilhar com você aqui a tela do nosso material para que você possa ficar por dentro aqui, né, e conseguir ao mesmo tempo acompanhar aqui o slide e conseguir me ver também. Eu vou colocar aqui ao lado a minha imagem, aí você vai vendo aqui a gente fazendo a exposição das ideias e você vai acompanhando aqui com a gente o material em torno dos remédios constitucionais habeas data hoje, aula 2, tá? O habeas data, ele é um remédio que também está previsto no artigo 5º, né? A exemplo do habeas corpus que nós vimos na aula anterior, também está previsto no artigo 5º, só que no inciso 72, tá? O inciso que vai abordar o habeas data é o inciso 72. E esse habeas data tem uma lei específica regulamentando ele, que é a lei de número 9.507 de 97. Tá? Então a gente viu que o habeas corpus na aula anterior ele não tem uma lei específica, né, que o regulamenta, mas o habeas data tem. O habeas data é regulamentado pela lei 9.507, que na verdade regulamenta esse dispositivo, o artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição Federal. Tá? O habeas data ele serve, olha só o texto aqui da Constituição, é sempre importante, a gente sempre destaca para você a importância de você ler o texto constitucional, você conhecer a disposição normativa, porque não raro cai em provas a transcrição da Constituição, de alguns artigos, então é importante que você leia diversas vezes para você conseguir realmente fixar esse conteúdo aí na sua memória, tá? Olha só o que ele fala aqui. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Serve também, né, para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, olha só, quando a gente fala sobre o habeas data, qual é o objeto principal de uma ação de habeas data? O objeto principal de uma ação de habeas data é ter acesso a informações pessoais, é conhecer informações pessoais, por isso que ele fala aqui no inciso 72, a linha A, informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, a pessoa que vai impetrar, que vai ingressar com essa ação de habeas data, e essas informações pessoais, elas devem estar armazenadas em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então observe que não é qualquer informação pessoal que pode ser acessada. Tem que ser uma informação pessoal constante de um banco de dados, né? É importante que você lembre também de um inciso da Constituição, que é o artigo 5º, inciso 33, que faz uma ressalva em relação ao acesso de informações, especialmente informações que são pleiteadas junto a órgãos públicos. Ele diz lá no inciso 33 que qualquer pessoa tem a possibilidade de buscar informações junto a órgãos públicos, não apenas informações pessoais, informações privadas, mas informações também de interesse coletivo ou geral. Só que ele faz uma ressalva lá, né, do sigilo das informações que sejam imprescindíveis para a segurança da sociedade, também do próprio Estado. Então, se for uma informação que, de alguma forma, a sua veiculação, a sua disponibilização pode comprometer a segurança da sociedade ou do Estado, aí não vai ter como ter acesso a essa informação, porque vai entrar dentro dessa ressalva aí do texto constitucional do artigo 5º, inciso 33. Fora isso, a princípio é possível ter acesso à informação. Só que aqui no habeas data, o objeto principal é uma informação pessoal. Então, por exemplo, se eu chegar junto a um banco de dados de uma entidade governamental, de um órgão público, e buscar uma informação de um amigo meu, eu não vou conseguir. Por quê? Porque não é uma informação pessoal que eu estou buscando, né? Eu estou buscando uma informação de terceiro. E, a princípio, o habeas data não serve para buscar informação de terceiros, né? Salvo se for uma situação
de total impossibilidade da pessoa requerer aquela informação. Por exemplo, a pessoa morreu, né? E aí o cônjuge sobrevivente vai lá pleitear a informação. E nesse caso se admite porque aí o falecido não tem mais como fazer o pedido, né? Mas em situações onde é possível que o próprio interessado busque essa informação, aí não se admite que terceiros tenham acesso ou pleiteiem essa informação em nome dele, tá? Vale ressaltar que aqui no habeas data é possível tanto que pessoas físicas quanto pessoas jurídicas possam ter acesso a essas informações, tá bom? Então não são apenas pessoas físicas que podem buscar, pessoas jurídicas também têm a possibilidade de buscar essas informações, desde que sejam informações pessoais e desde que essas informações estejam alocadas aí em bancos de dados, sejam bancos de dados de entidades governamentais, sejam bancos de dados de caráter público. Entidade governamental é um órgão público, né? Então eu vou buscar uma informação junto à Secretaria de Fazenda lá do Estado. Eu quero saber, por exemplo, quanto que eu paguei de IPVA nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos. É uma informação minha, uma informação pessoal, é uma informação que está no banco de dados, é uma informação que não tem o seu sigilo como algo imprescindível para a segurança da sociedade ou do Estado, eu posso ter acesso a essa informação. O que é um banco de dados de caráter público? Aqui seria um banco de dados de uma entidade privada, uma entidade particular que administra informações de caráter público. Provavelmente você já deve, em algum momento na sua vida, ter escutado falar sobre o SPC, o Serasa, né? O que é SPC? É o Serviço de Proteção ao Crédito, né? Esse Serviço de Proteção ao Crédito, ele é considerado aí um banco de dados de caráter público. Lá existem informações que têm uma relevância pública, né? E são informações que muitas vezes são acessadas por bancos, por empresas de financiamento, né? Justamente para poder conhecer a realidade creditícia daquela pessoa ali que está interessada, está tentando fazer algum tipo de contrato ali com aquela entidade. Tá? Então, esse banco de dados aí de caráter público também é um banco de dados que armazena algum tipo de informação que poderia ser acessada por meio de habeas data, tá bom? Habeas data serve também para retificar dados. Eu quero corrigir algum dado. Vamos imaginar que existe uma informação minha que está equivocada lá no banco de dados da Receita Federal, existe um detalhe errado lá em algum número lá do CNPJ, por exemplo, né? Eu quero promover lá uma retificação, é possível buscar isso aí por meio também de habeas data, tá? Então a gente pode dizer que o habeas data tem dois objetivos principais. Primeiro seria assegurar o conhecimento dessas informações, lembrando que essas informações devem ser informações pessoais, tá? Se ele colocar na sua prova que é possível por meio de habeas data buscar informações de terceiros, isso está completamente errado. Só é possível buscar por meio de habeas data informações pessoais, tá? Informação da própria pessoa, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? Então, eu, Bruno Mendes, vou buscar por meio de habeas data informações que dizem respeito a mim. Aí eu tenho lá vamos imaginar, tem uma pessoa jurídica lá, XYZ Limitada. XYZ Limitada vai buscar informações relacionadas a ela. Ela não pode buscar informações relacionadas a terceiros, porque isso foge aqui da possibilidade dentro do habeas data, tá bom? E serve também, como nós vimos, para promover aqui a retificação de dados, né? A habeas data serve para retificar dados, para corrigir dados. Então, tem uma informação errada, tem um dado meu errado lá, pode ser um dado de documento, pode ser um dado de estado, de endereço, enfim. Quero corrigir, quero modificar, posso buscar isso por meio do habeas data. Tá? Agora, tem um detalhe muito importante na ação de habeas data, que é a necessidade de se tentar buscar essa informação primeiro na via administrativa. Tá? Essa previsão ela consta do artigo 8º, parágrafo único da Lei 9.507 de 97. Lembrando que esta lei aqui, a Lei 9.507 de 97, é a lei que regulamenta o habeas data. E lá no artigo 8º, parágrafo único, existe essa previsão de que quando o interessado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, for ajuizar a ação de habeas data ou for impetrar, né, utilizando aí
uma nomenclatura mais adequada, for impetrar essa ação de habeas data, ele deve trazer ali a prova de que foi tentada a informação na via administrativa, ou seja, a prova de que se buscou conhecer ou se buscou retificar, se buscou corrigir na via administrativa aquela informação. E aí, como é que eu comprovo que essa informação foi tentada na via administrativa? Normalmente, quando nós fazemos algum tipo de pleito na esfera administrativa, ao fazer o requerimento, o servidor, a autoridade ali responsável, ela acaba emitindo uma espécie de protocolo, de comprovante, né, de que você fez um pedido. Normalmente aparece ali a informação do dia que o pedido foi feito e um resumo breve do teor, né, daquele pleito que foi feito, né? Algumas vezes aparece também o prazo em que aquela resposta deve ser concedida. Normalmente é um prazo de 10 ou 15 dias, né? Inclusive na lei 9.507 há a previsão de prazos nesse sentido de 10 e 15 dias, né? E aí, de prova de posse desse documento, desse protocolo, desse comprovante, já é possível que o interessado tenha a possibilidade de pleitear na via judicial a informação por meio do habeas data, desde que o prazo flua, né? E aí não haja, por exemplo, uma resposta da administração ou até mesmo haja uma expressa negativa da administração pública em fornecer aquela informação. Se houve uma resposta expressa no sentido de negar o acesso à informação, aí não tem questionamento nenhum, tem ali a comprovação de que o interessado tentou na via administrativa. Agora, às vezes o interessado tenta conhecer a informação administrativamente e aí não há uma resposta. A administração simplesmente deixa fluir o prazo e não dá nenhum posicionamento para o interessado. Neste caso, esse silêncio da administração, né, ou da entidade privada de caráter público, é interpretado como uma negativa de acesso à informação. E aí o interessado, pessoa física ou jurídica, tendo lá o documento que comprove que ele deu entrada, que ele tentou fazer o pedido na via administrativa, não importa se ele fez esse pedido presencialmente, fisicamente, foi lá no órgão público, foi lá na repartição para fazer o pedido, ou se ele fez de maneira virtual. Às vezes você faz um pedido ali por meio de algum serviço de atendimento ali virtual. Normalmente, quando você faz isso, também se abre ali uma espécie de protocolo, um comprovante, um documento que atesta que o interessado buscou ali tentar aquela informação. É isso que você precisa ter. Tem que ter esse documento, tem que ter essa comprovação de que foi tentado na via administrativa. Não pode ser um pedido de boca, né? Porque se você faz um requerimento verbal, fica difícil depois ter a comprovação de que foi feito aquele pedido, né? Aí alguém pode questionar, mas por que tem que ter essa tentativa primeiro na via administrativa? Primeiro porque a lei estabeleceu isso, né, é uma previsão na própria lei do habeas data, né, e é visto também aí como uma própria condição da ação, né, até porque lá no artigo 8º, parágrafo único da lei, ele fala que a petição inicial deve ser instruída com essa prova de recusa, né, e aí quando o interessado ajuiza, impetra a ação de habeas data sem apresentar essa comprovação de que houve a recusa, normalmente o juiz ele indefere, o juiz não aceita ali, indefere a petição inicial, argumentando normalmente que falta ao interessado o interesse de agir, e aí a ação ela acaba sendo prematuramente extinta, né? Então, por isso que o interessado tem que buscar essa informação na via administrativa. E aí, no desenrolar da ação, o juiz entendendo cabível, né, estabelecido lá prazos para que a informação seja fornecida e o interessado possa, portanto, ter acesso a ela. Tá bom? Então, não se esqueça, isso aí não é considerado uma exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas a gente pode entender como uma espécie de mitigação, de flexibilização ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que nesse caso aí a própria lei exige que o interessado primeiro tente conhecer a informação administrativamente, né, ou corrigir os dados administrativamente, para que depois ele possa buscar a via judicial e aí sim, por meio do habeas data, ter acesso à informação, conhecer a informação ou retificar os dados. Tá? Essa ação de habeas data, ela também é uma ação gratuita, né? Não há cobrança de custas judiciais para o andamento dessa ação. E aí é o próprio artigo 5º, inciso 77, que vai atestar
esse caráter gratuito da ação de habeas data, né? A exemplo da ação de habeas corpus, a ação de habeas data também é uma ação gratuita. Significa dizer que o andamento desta ação, o trâmite desta ação, dispensa o pagamento de custas judiciais. É necessário a presença de advogado para que essa ação possa ser ajuizada, salvo o pleito na via administrativa. Na via administrativa, a pessoa pode, o próprio interessado, pessoa física ou jurídica, pode individualmente fazer o pedido. Agora, para ingressar com a ação perante o Poder Judiciário, é imprescindível aí a presença de advogado. E como nós falamos anteriormente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem ingressar com a ação de habeas data, desde que seja para buscar informações relacionadas a elas mesmas, seja para conhecer, seja para corrigir, para retificar dados pessoais. Beleza? Essas são as nossas considerações em torno do segundo remédio, né? Ação de habeas data. A gente finaliza aqui a nossa aula 2. E na próxima aula a gente vai falar de um tema muito importante, a gente vai falar sobre mandado de segurança, um dos remédios mais relevantes que nós temos no nosso ordenamento, muito utilizado no dia a dia, na prática, e também objeto de cobrança nas provas com muita frequência. Então fique ligado, próxima aula a gente vai falar de mandado de segurança. Até a próxima e vamos juntos!